Acerca do mundo todo, podemos observar diversas cenas perturbadoras e casos insolucionáveis, no qual resultou em um grande mistério acerca do mundo. No vídeo de hoje, irei falar sobre o caso de Dmitry e Natalia Bakshev, o casal que chocou o mundo com seus crimes. Dmitry nasceu em 28 de janeiro de 1982, na Sibéria, localizada na Rússia. Pouco tempo depois, ele foi colocado à adoção, assim passando seus 3 anos de idade lá. Depois disso, foi adotado por uma família que procurava por uma criança pequena para criar. Em sua infância, Dmitry ficava isolado por um longo período de tempo. Seus pais diziam que ele era uma criança carinhosa e quieta, e que não demonstrava um pingo sequer de violência contra seus pais. Porém, a família adotiva optou por não contar sua história, tendo em mente que seus pais verdadeiros eram alcoólatras e disfuncionais. Por isso, deixaram para contar apenas quando seus pais adotivos achassem que ele já desenvolveu maturidade e poderia processar e entender o que havia ocorrido. Aos seus 13 anos de idade, os pais de Dmitry resolveram ter uma filha. Porém, cerca de 2 anos depois, sua mãe adotiva havia morrido devido ao câncer que ela possuía. Assim fazendo seu pai entrar em uma profunda depressão. Semanas depois do ocorrido, Dmitry passou a ter comportamentos diferentes. Dando em conta que antes ele era uma criança carinhosa e quieta, agora passou a ser um garoto rebelde, que brigava constantemente com sua irmã e pai. Lembrando que até lá ele ainda não sabia que era adotado. Porém, depois que seu pai finalmente contou, isso desencadeou o comportamento desregulado e agressivo de Dmitry. Matérias dizem que ele foi preso 4 vezes por pequenos roubos. Fez empréstimos e deu o nome do seu pai como fiador, e algumas vezes conseguiu, assim resultando em milhões de chamadas no telefone do seu pai, com o banco cobrando. Assim fazendo, ele desligar seu telefone. O pai de Dmitry dizia que tentava arrumar um emprego para seu filho, mas ele simplesmente não queria trabalhar. Devido a isso e outras coisas, Dmitry foi expulso de casa por seu pai. Porém, antes de partir, ele ateou fogo em seu quarto com o intuito de destruir a casa, porém sem sucesso. E assim a vida de Dmitry foi indo cada vez mais para um lado catastrófico. Depois de ter sido expulso, passou a morar na rua e começou a roubar comida e outras coisas para garantir sua sobrevivência. Até um dia em que ele havia roubado um carro e acabou sendo preso. Quando Dmitry saiu da prisão, havia decidido mudar de vida e passou a trabalhar na construção civil, seguindo as regras e evitando problemas. Porém, ele passava grande parte de seu tempo livre em bares e rodeado com pessoas desajustadas e alcoólatras. Dmitry ainda apresentava dificuldades para comunicar-se com as pessoas, e foi entre esse grupo de pessoas que ele conheceu Natalia. Natalia, nascida em 25 de janeiro de 1975, criada com a mãe e a avó. Seu principal sonho era ser uma grande médica, porém o futuro infelizmente não deu a ela esse benefício. Porém, ela conseguiu se tornar uma enfermeira. Mas antes de se formar, ela acabou perdendo a sua mãe durante sua adolescência. Anos depois, ela havia conseguido uma vaga de enfermeira na aviação militar, no qual passou muito tempo lá. Ainda naquele lugar, ela conhecia um rapaz que logo se tornou seu namorado, e rapidamente acabaram se casando.
Aos seus 23 anos, Natália teve um filho. Porém, anos depois, seu marido acabou falecendo. Sendo assim, Natália entrou em uma profunda depressão e passou a ter um comportamento antissocial, sempre bebendo e fumando. E a cada dia que se passava, seu vício por álcool e cigarro iam aumentando cada vez mais. Além de começar a colocar medicamentos fortes em sua bebida para ter sensações ainda maiores. Sua casa era completamente bagunçada e ela estava começando a negligenciar seu filho. Depois de muito tempo afundada nas drogas e bebidas, ela decidiu tomar uma atitude que faria com que ela superasse a perda de seu marido. Ela se internou em uma clínica psiquiátrica, onde ela havia sugerido aos médicos que ela possuía algum tipo de distúrbio e pedia ajuda para que sua vida voltasse ao normal. Sendo assim, ela foi examinada pelos médicos e os mesmos disseram que ela não possuía quaisquer tipos de doenças ou distúrbios mentais. Sendo assim, ela foi dispensada. Os vícios por álcool que ela possuía trouxeram mais e mais desastres em sua vida. Primeiro, ela perdeu seu emprego e começou a fazer tortas e salgados para sustentar seu vício. Muitas pessoas se perguntavam por que ela ainda estava em um dos alojamentos militares, sendo que ela havia sido demitida há muito tempo atrás. Aparentemente, nenhum membro importante naquele local sequer ligava se tinha alguém morando ali ou não. Por isso, ela continuou morando no local até uns anos. Depois de Dmitry e Natália se conhecerem e conversarem, Natália disse que havia um quarto sobrando em sua casa, caso ele quisesse morar lá. Tempos depois, Natália e Dmitry começaram a namorar. Matérias dizem que esse relacionamento durou por pelo menos 5 anos. Depois eles decidiram se casar. Porém, foi depois disso que as discussões chegaram. Na maior parte das vezes era por ciúmes. Dmitry possuía ciúmes de Natália por conversar com seus vizinhos e clientes, no qual ela vendia suas tortas. E Natália tinha ciúmes de Dmitry por as garotas conversarem com ele quando eles saíam para os bailes e outros locais. Esse ciclo sem fim ia se repetindo até a situação começar a ficar mais pesada. Agora, a agressão, além de ser verbal, era física. A matéria diz que era sempre Natália que iniciava a agressão física, assim gerando mais e mais confusão. Natália meio que mandava em Dmitry. Falava para ele bater em alguma mulher que ela achasse que estava dando em cima dele. Porém, uma coisa, meus colegas, é você ter as suas brigas com outra pessoa, sem ninguém para interferir ou afetar. Porém, outra é você ter brigas, muitas vezes violentas, com seu filho vendo tudo isso. Foi exatamente por essas brigas que o filho de Natália resolveu sair de lá, cortando completamente o laço com sua mãe. O dinheiro que Natália ganhava com a venda de tortas e salgados era pouca, e por isso passou a procurar um emprego em que tivesse experiência. Ela até tentou encontrar uma vaga na enfermagem, porém sem sucesso. Então ela optou por escolher o trabalho de cozinheira ou ajudante de cozinha. Porém, muitas vezes, durante as entrevistas de emprego que ela ia, chegava com um fedor forte de bebidas, além de chegar desarrumada para a entrevista. Devido a isso, demonstrou muita dificuldade para conseguir um trabalho fixo. Ela dizia que possuía experiência, porém os restaurantes sempre ficam com o pé atrás em relação a contratar uma pessoa com tal comportamento. Afinal, na cozinha você deve prestar muita atenção a cada ingrediente que você coloca, a cada coisa que você faz. Por isso, ela não parava em um emprego só. Dmitry também buscava por um emprego, mas sempre aparecia em mau estado, cheirando a bebida. Em algumas ocasiões, o casal saía com alcoólatras e iam para prédios abandonados
e simplesmente ficavam lá a noite inteira. Em certas situações, aconteciam brigas por ciúmes e outras coisas. Sempre que ocorriam essas brigas, eles nunca mais eram vistos perto das pessoas com quem brigavam. Com todas essas coisas acontecendo, o casal resolveu se retirar da cidade e se mudar para um novo lugar, já que suas vidas estavam indo de mal a pior. Já na nova cidade, Natália voltou a vender salgados e tortas. Já Dmitry continuou na construção civil. Em setembro de 2017, uma empresa responsável pela limpeza das ruas e manutenção de postes encontrou um celular jogado no chão. Já com ele em mãos, resolveu desbloquear para encontrar o dono do aparelho. Logo em seguida, entrou na galeria de fotos e encontrou diversas imagens perturbadoras. Fotos essas que mostravam Dmitry pousando para uma foto. Porém, logo atrás dele, havia um homem completamente desmembrado. Essa não era a única foto encontrada no aparelho. Mais e mais fotos de pernas e braços e outros. Além de citar que algumas fotos pareciam dizer que Dmitry estava consumindo tudo aquilo. Logo depois disso, a polícia foi acionada e foram para a casa de Dmitry, levando ele e Natália para a delegacia. Ambos foram interrogados separadamente sobre as fotos encontradas no celular. Natália aparentava estar chocada com as fotos e dizia que nunca tinha visto tais fotos antes, e dizia que nunca imaginou que seu marido teria feito tudo aquilo. Porém, a polícia não acreditou muito na história, já que ela aparentava estar fingindo todo o choque. Depois dos oficiais terem insistido para ela dizer a verdade, ela contou uma história muito estranha. Ela dizia que em uma noite ambos estavam voltando para casa e encontraram um cadáver desmembrado. Depois disso, eles resolveram tirar fotos. A polícia ainda insistia para ela dizer a verdade, porém depois disso, ela se negou a dizer qualquer coisa. Enquanto os policiais interrogavam Natália e Dmitry, uma equipe estava na casa de ambos para encontrar mais pistas. Quando a equipe entrou na casa, logo sentiram um forte fedor de coisas podres e viram a casa completamente revirada, com uma grande infestação de insetos. Depois de muitos locais, eles encontraram na gaveta da cozinha cerca de 10 celulares. Aparentemente, não aparentava ter nenhuma foto chocante, porém encontraram algumas fotos meramente normais, com o casal com seus amigos em locais diferentes. No entanto, haviam também fotos de cadáveres desmembrados. Porém lá, tinha uma foto que chamou muita atenção. Na fotografia, mostrava uma cabeça em uma bandeja, com alguns enfeites. Sem falar que algumas fotos eram de 1999. Ou seja, Natália e Dmitry mexiam com essas coisas há pelo menos 18 anos. Porém, fotos não foram as únicas coisas a serem encontradas no local. Na geladeira, foram encontradas diversos membros humanos em conserva. Peles, carnes já cozidas, dentre outros. Um livro de receitas também foi encontrado, ensinando passo a passo a preparar a carne humana para consumo. Diante das diversas evidências encontradas no local, Dmitry confessou o crime. Ele dizia que ambos visitavam sites de namoro, grupos nas redes sociais. Eles geralmente escolhiam suas vítimas em maior parte sendo pessoas solitárias e que não iriam fazer muita falta caso sumissem. Porém, não só em redes sociais, mas em bares também. O casal conta que sua última vítima, no momento em que eles estavam conversando para obter confiança, Natália sentiu ciúmes da vítima e agiu com agressividade. Logo em seguida, ela disse para Dmitry matar ela. A polícia diz que, na verdade, o casal estaria supostamente fingindo os ciúmes, como um motivo para atacar suas vítimas. Depois do acontecido e da polícia ter coletado todas as evidências, Natália também confessou o crime, citando até mesmo o nome das vítimas.
Já na cadeia, foi feito um exame para ver se Natália possuía problemas psicológicos, porém os exames disseram que ela tinha plena consciência de seus atos, negando novamente a insanidade mental. Dmitry também foi examinado e os mesmos resultados foram obtidos. Em 2019, durante o julgamento de ambos, foi decidido que Natália passaria 10 anos em uma instituição para mulheres, onde ela seria obrigada a trabalhar. Já Dmitry foi sentenciado a 12 anos de prisão em uma prisão de segurança máxima. Em 16 de fevereiro de 2020, Dmitry morreu em decorrência de diabetes. Seus delegados de defesa alegaram que ele morreu devido a ele não ter recebido as suas doses de insulina, que deveria consumir 3 vezes ao dia. Porém, Natália continua presa e não quis esclarecer quando ou por que ela deu início à sua vida de crimes. Também teorizam que o casal poderia fazer parte de um grupo de pessoas que realizam esse tipo de crime, mas até agora não passam de teorias. Também foi comprovado que as tortas e salgados que Natália fazia possuía partes humanas no meio. Agora me diga, colega, você já comeu um salgado ou algo do tipo e sentiu um gosto estranho no meio? Bem, se eu fosse você, tomaria mais cuidado com o que você consome no seu dia a dia.